Com certeza, a recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos acendeu um alerta enorme não só nos consumidores, mas também nos investidores, da Gol Linhas Aéreas. No dia 25 de janeiro, a companhia ela começou a reestruturação financeira na justiça norte-americana. No dia 26, a Bolsa de Nova York suspendeu as negociações dos ADRs da Gol. De um lado, preocupa os clientes, afinal a empresa ela tem uma recorrência de consumidores muito alta e também tem aí uma parte de clientes com viagens internacionais também. Tem a parte da Gol Logística, que é a GoLog, e tem também um sistema de franquia com isso. Mas enfim, é uma empresa que tem, além de uma quantidade de brasileiros clientes muito grande, é extremamente estratégica até mesmo para o país. Afinal, é um mercado pouquíssimo pulverizado. Só tem 3 players aí que dominam o mercado, inclusive ela. Significa que o controle de preços ele é muito maior e se torna bem menos competitivo. Imagina se uma empresa dessas quebra. Pois é. Por isso, tanta preocupação surgiu dos consumidores e dos investidores das ações da companhia. Tem muita informação nesse vídeo, então já deixa o seu joinha e considere se inscrever e ativa também o sino de notificações. Inscritos têm a preferência nas sugestões e também nos assuntos ou ativos. Qual a real situação aí da Gol nesse momento? A empresa ela tem aí 8,3 bilhões de dólares de dívidas, só até esse momento, tá? Isso dá, nas cotações atuais, até esse momento, claro, cerca de 40 bilhões de reais e 700 milhões de reais, sendo que a empresa tem 3,5 bi de dólar aí, em patrimônio, um pouco mais aí de 17 bi de reais. Pois é, a dívida líquida dela, barra EBITDA, é estratosférico. É um modelo de negócio que naturalmente ele é bem alavancado, só que chegou num ponto muito crítico, principalmente em meio a um combate inflacionário no mundo, ou seja, que traz retração econômica. É um setor bem complexo. Por isso, antes de qualquer opinião, comentário, análise, é preciso saber como é que funciona, mesmo que de maneira bem básica, resumida, o mercado de linhas aéreas e o modelo de negócio da empresa em si. Companhias aéreas, de modo geral, têm custos fixos, tem manutenção, pessoal, combustível, inclusive o preço é em dólar, e boa parte das receitas da Gol são em real, e até por isso a empresa se financia em dólar também, só que a receita mais exposta ao real e a outras moedas da América Latina, afinal, é o forte da companhia, dá esse desequilíbrio em momentos complicados como que aconteceu naquela crise lá de fechamento passado que não faz tanto tempo aí. E até por isso também, não só a Gol, mas também outras empresas do setor ainda estão se recuperando. Enfim, tem também o aluguel do hangar. Olha, fora esses custos fixos que eu estou falando aqui, tem o aumento da taxa das dívidas com a inflação e ainda o pico de juros, por consequência, afinal, tem a indexação dos títulos de dívida, tem os problemas aí de demanda mais fraca e agora está dando até uma melhorada, carnaval e tal, mas antes os aviões estavam em operação com um número bem reduzido de passageiros, à medida que os custos aumentavam. Afinal, o consumidor só sente o choque inflacionário dos preços quando as empresas repassam isso. Só que todos sofrem, não só os consumidores. Fora tudo isso, a Gol, em específico, não estudei as outras companhias nessa questão aí, ela tem um modelo de negócio muito ligado ao arrendamento de aeronaves. Basicamente, o arrendamento ele é a venda de um determinado ativo ou bem e a locação dele, mantendo-se ali a preferência na recompra, ou seja, a empresa ela também tem a despesa desse aluguel aí das aeronaves. Com isso, dá para entender a complexidade de ter uma empresa de companhias aéreas, e também compreender o porquê delas serem tão alavancagem. Afinal, os custos eles são diários. Como eu havia mencionado antes sobre a dívida, a empresa ela tem um endividamento muito alto. O caminho mais fácil para a reestruturação é a recuperação judicial, que nada mais é do que uma tentativa de pagar as dívidas ou diminuir, com alguns benefícios legais. E, pelo modo jurídico, se torna muito mais fácil entrar em acordo com os próprios credores, que é a parte mais difícil e mais sensível também, porque todo credor quer e deve receber o seu pagamento aí de dívida independente da situação do negócio. Em muitos casos, inclusive, acontece o congelamento de bens e depois eles são usados para liquidação. Por isso a RJ
ela é tão importante nesses momentos críticos aí de endividamento muito alto. E para quem acha que a empresa ela já está falida ou algo assim, não é bem por aí. A reestruturação financeira lá fora ela é um sinal muito positivo, dado o nível de alavancagem da Gol, e eu vou te explicar bem aí o porquê. E vou te dar até um exemplo, né? Tem a Latam, que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos há pouco tempo aí, e se recuperou. Conseguiu um acordo com os credores e se reorganizou, né? E vem aí se recuperando, né? Principalmente as margens dela que tinham sido bem afetadas com isso. A Gol fazendo essa reestruturação lá fora é muito positivo porque a agilidade nos processos é muito superior à do Brasil e o tempo para o plano de execução de reestruturação financeira ele é crucial para a recuperação da empresa porque estamos falando de dívida. O sistema jurídico do Brasil ele ainda é muito arcaico pelo excesso de burocracias em cima e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Se tem aí um exemplo, inclusive, da Varig, né, que já foi um dos maiores players aí do Brasil, passou por dificuldades e pediu RJ aqui no Brasil e acabou quebrando. Né, e teve as suas operações, inclusive, né, os ativos eles foram adquiridos pela própria Gol, né, isso lá em 2007. Basicamente não significa que os serviços vão parar de funcionar, né, quem é cliente vai ser prejudicado, nada disso, tá? Pelo contrário, numa situação complicada, a RJ, né, recuperação judicial, ela consegue ajudar aí no pleno funcionamento operacional da empresa enquanto ela estiver nesse processo aí de reestruturação financeira, para que nada de ruim aconteça aí, principalmente com os clientes, né? Eu não falo nem tanto os investidores, mas quem se prejudica mesmo é quem comprou a passagem ali e tal, porque quem investe já estava ligado aí nesse nível de alavancagem que estava alto já, né? Isso não é novidade. Assim que surgiu, né, esses movimentos da empresa, os títulos de dívida da Gol, lá fora eles caíram muito e continuam caindo absurdamente. Significa que já está sendo precificado pelo mercado que a companhia ela pode não conseguir passar por essa dificuldade com sucesso ou pode ter que diminuir de tamanho. Porém, o governo brasileiro ele já se movimentou para dar um pacote de ajuda para as linhas aéreas, né, principalmente para a Gol, através ali do BNDES. Né? Ele é o mais interessado aí que uma possível falência não aconteça. Afinal, seria desastroso aí para os consumidores caso apenas 2 players, né, controlassem todo o mercado de linhas aéreas no Brasil. E é um mercado, cara, que é muito, muito estratégico. Né? Além disso, a empresa soltou em nota, né, que as operações continuam e continuarão em pleno funcionamento. E ressalta que a recuperação judicial lá no Tio Sam é para proteção da mesma. O mercado está ficando mais aquecido. Com essa ajuda aí, pode ser crucial, né, para que a empresa consiga se recuperar com sucesso. Na minha opinião, de investidor, a Gol ela não é uma empresa que tem uma boa governança corporativa. Já teve problemas recentes ali com a própria Smiles, que é a parte de fidelidade da Gol. Pontuação de milhas e tal. Inicialmente era um negócio excelente, bem lucrativo. Mesmo assim, teve problemas. Depois teve a decisão de fechar o capital na bolsa, né, com os preços das ações bem inferiores ao que valia, né, prejudicou muitos investidores. O fato é que não deixa de ser uma má gestão. É uma companhia que não é muito bem gerida. Né? Em momentos econômicos complicados, as empresas elas devem manter o nível de endividamento, né, o nível de alavancagem bem controlado. E houve um descontrole enorme e um descompasso com o processo de desaceleração econômica, né, que traz, lógico, uma retração enorme, né, no mercado de viagens de modo geral. A CVC que o diga, né, vem trazendo resultados bem desastrosos. Para os consumidores, por enquanto, não tem nada que seja assustador ao ponto de não viajar com a companhia, como eu falei antes. Mas é importante não ter viagens compradas com antecipação que tenham prazos muito longos, porque é realmente uma situação que ela é complicada. Tudo pode acontecer. Para quem é investidor, bom, pode ser um turnaround interessante, dependendo do quanto a empresa ela pode se desalavancar nesse curto prazo. Porque a empresa ela tem uma grande porcentagem dessa dívida ela tem que ser paga no curto prazo, ainda esse ano e próximo ano também. Mas eu, sinceramente, como investidor, não arriscaria. For viajar, é uma empresa extremamente interessante, né, para viajar e bem competente. Mas, enfim, é um segmento de mercado que depende de muitas variáveis, né, para um bom funcionamento e boas margens também, o que já é bem difícil no setor. Mas deixa a sua opinião, inclusive, como cliente.
caso você seja como investidor. E, aliás, reforçando por enquanto, tudo está dentro da normalidade. Eu espero que a companhia consiga passar aí por esse momento complicado, tá? Se inscreva, porque com certeza o conteúdo te agregou. E aproveita e ativa o sininho também. Inscritos e apoiadores têm a preferência nas sugestões de conteúdo e também na de ativos. Tanto na descrição quanto no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos, tá? Para o seu controle do seu patrimônio investido, tudo bem separadinho, bem detalhado, né? Ambas as planilhas te auxiliam no pagamento de DARF, tá? São completas, você não tem que ficar comprando outras planilhas depois, tá bom? A declaração de imposto de renda é de extrema importância, não deixe de declarar, tá? Tudo bonitinho. Uma mostra a variação em tempo real com a própria bolsa, né? E a flutuação, lógico, do seu patrimônio exposto à renda variável. Mas ambas te auxiliam nos detalhes pessoais e tal, né? Inclusive é algo bem mais pessoal, para quem não curte muito ficar colocando os dados em aplicativos por aí, tá? Sei que tem muitos aplicativos excelentes, mas tem investidor que não gosta, principalmente com tantos vazamentos de dados aí, tá? Espero ter agregado com mais informações e insights. Um grande abraço, valeu e até a próxima.